Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rafael Gonçalves e a gente vai estar entrando aqui agora na nossa segunda aula desse curso básico gratuito sobre a lei do ISS, a Lei Complementar 116. Tá bom? Então já vamos lá compartilhar aqui a tela aqui com vocês para a gente iniciar aqui os nossos trabalhos. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aqui para vocês só relembrarem, né? Esse curso básico aqui, ele está sendo baseado aqui na segunda edição desse e-book, tá? Quem tiver com ele aí e for acompanhando, vai conseguir complementar bem mais aí, porque esse e-book ele está mais aprofundado, tá? Então, quem não tem ainda o e-book, se você não tem, eu vou deixar um link aqui embaixo com um cupom de desconto especial para você adquirir e se aprofundar um pouco mais no ISS, tá bom? E esse curso em vídeo, lembrando que ele é gratuito. Tá? Queria convidar vocês também, tá, para me seguir no Instagram, tá? Vai lá no Insta e me segue lá. Lá tá como prof.rafael.gonçalves, tá? Só colocar um ponto aqui, você vai me puxar. E lembrando que esse curso gratuito aqui, né? Esse curso básico gratuito é um oferecimento aqui da Escola de Tributos Municipais, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar andamento aqui no nosso curso aqui. Então, a gente já passou aqui por alguns assuntos, né? Como vocês viram nos vídeos anteriores. Então, nós já matamos aqui a apresentação e já matamos a parte do ISS na Constituição. Agora nós vamos tratar aqui das regras de incidência do ISS. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem hoje, né? O que a Lei 116 traz? A Lei 116, lá no seu artigo 1º, ele traz o que constitui o fato gerador do ISS. Então, o fato gerador do ISS, pessoal, é a prestação, vou colocar aqui, o fato gerador é a prestação de serviços, tá? Então, o fato gerador é a prestação de serviços, mas não é de qualquer serviço, tá? São de serviços constantes na lista anexa dessa lei complementar, tá? Então, isso é muito importante aí, que vocês tenham em mente isso daí, tá bom? Não é qualquer serviço. O serviço, para poder ensejar a incidência do ISS, ele deve estar previsto nesta lista anexa da Lei Complementar 116, tá? E essa incidência vai ocorrer, tá? Mesmo, né? Ele vai ocorrer na situação, mesmo que esse serviço que está na lista anexa, mesmo que ele não seja, tá? Mesmo que ele não seja a atividade preponderante, tá? Do prestador do serviço, tá? Que a gente vai ver mais para frente que o contribuinte é o prestador de serviço. Mas agora vamos nos ater aqui ao fato gerador. Então, revisando aqui, então, o ISS, o fato gerador, aquilo que gera, né, a obrigação tributária, que faz nascer a obrigação tributária, é a prestação de serviços, mas não é todo e qualquer serviço. Esse serviço, para ensejar, né, a incidência do ISS deve ser um serviço, esse serviço deve estar previsto na lista anexa dessa Lei Complementar 116, tá? E mesmo, o contribuinte, né, vai ensejar essa incidência, né, desde que esse serviço esteja na lista anexa, mesmo que essa atividade não seja a preponderante, né, desse contribuinte. Então, o contribuinte pode ter várias atividades, por exemplo, no CNPJ dele, tá? E ter só uma lá embaixo, bem pequenininha, lá nas atividades secundárias, um serviço que contempla essa lista anexa. Então, mesmo não sendo uma atividade preponderante, né, não sendo a atividade principal, e mesmo não sendo a preponderante aquela que traga mais recursos, né, para dentro da empresa, ele vai incidir o ISS. Tá bom, pessoal? E isso aqui, essa regra aqui está lá no caput, tá? Do artigo 1º aqui da Lei Complementar 116. E incide também o ISS, né? Desde que a regra, a gente tem que observar sempre isso daqui, tá?
Tá lá na lista anexo serviço, se foi feita uma importação de serviço, tá? Importou alguma mercadoria do exterior, algum serviço, melhor dizendo, do exterior, né? Essa importação desse serviço constante nesta lista anexa, desde que ele esteja na lista anexa, vai ensejar aí o fato gerador do ISS, vai incidir o ISS, tá? Então, é muito importante que você verifique isso daí, tá? E nós temos também isso aqui, essa regrinha aqui da importação, tá ali no artigo 1º, no seu parágrafo 1º da Lei Complementar 116, tá bom? E existem situações, tá, onde a prestação do serviço envolve também o fornecimento de mercadorias, tá? E como que vai funcionar nessa questão? Quando o serviço que estiver sendo prestado, tá, envolver também o fornecimento de mercadorias, tá, vai incidir o ISS, tá? A regra é que incida o ISS sobre tudo. Essa é uma regra, tá? Sobre tudo. Porém, o que você tem que observar é que a própria lista anexa, né, a própria Lei 116, ela vai trazer aí algumas exceções, tá? Então, você tem que ficar atento nas exceções lá que tem na lista anexa, tá? Por exemplo, depois a gente vai aprofundar um pouquinho quando a gente chegar lá na frente, tá? Então, a gente tem uma questão de uma mecânica, por exemplo. A mecânica, ela presta o serviço, né, no carro lá, faz a manutenção no carro e pode acontecer de ter peças, né, de trocar peças. O que que acontece? A regra geral é que incida sobre tudo, só que para esses serviços especificamente, a própria Lei Complementar 116, ela faz uma exceção, que é o quê? Nesse caso que eu comentei desse exemplo, tá? O contribuinte, né, que é quem prestou o serviço, ele vai pagar o ISS somente sobre o serviço e sobre as peças comercializadas, tá? Aí vai incidir o ICMS, que já não é o objeto do nosso estudo aqui, tá bom? Então tem que ficar atento às exceções trazidas pela própria lei. Via de regra, incide sobre tudo, tá bom? Mas fiquem atentos aí às exceções que tem na Lei Complementar 116. Tem que estar expresso a exceção, porque tem momentos os momentos que ela não deixar expresso, né, vai incidir o ISS sobre tudo, tá bom? E também uma outra questão importante, também há uma incidência também do ISS, né? Ainda esse ISS, esse serviço, ele vai ser tributado pelo ISS, mesmo que o serviço for prestado quando o serviço for prestado mediante a utilização de bens e serviços públicos, tá? Só que esses bens e esses serviços públicos, eles devem ser explorados economicamente, né? Vou colocar aqui, explorados economicamente, explorados economicamente, né? E tem que haver, né? E essa exploração, melhor dizendo, né? É uma exploração que ocorreu mediante uma autorização, né? Uma permissão ou uma concessão do poder público, né? Para prestar aquele determinado serviço, tá? E um outro fator importante também que tem que ser com, vou colocar aqui, com pagamento, né? Pelo usuário final, né? O usuário final ele vai pagar alguma tarifa, né? Alguma tarifa, algum preço por aquilo, né? Ou, né, o que a gente conhece bastante aí, o pedágio, né? Então, isso daí, quando houver um serviço, né, uma utilização de um bem ou de um serviço público, e esse serviço público for explorado economicamente, né, através de uma autorização, de uma permissão, de uma concessão do poder público, né, e houver por parte do usuário final um pagamento de uma tarifa, de um preço ou de um pedágio,
né, mesmo sendo um serviço público, né, haverá aí a incidência do ISS sobre esse serviço prestado, tá bom? Porque esse serviço acabou remunerando ali a concessionária ou a permissionária ou essa pessoa, né, ou essa empresa que teve autorização para prestar aquele determinado serviço. E essa pessoa, né, que teve essa autorização, essa permissão, essa concessão, né, está explorando economicamente, visa o lucro, enfim, vai incidir o ISS nesses casos, tá bom? Agora aqui revisando, né, revisando direto na lei, então vamos lá para tudo que a gente falou. Então, o imposto sobre serviços, né, de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa. Então, reforçando, não é qualquer serviço, são os serviços constantes na lista anexa da lei complementar, tá? E até em 2020, o STF decidiu, né, pela taxatividade dessa lista anexa, tá bom? Então, vamos lá. E esse fato gerador, né, dos serviços constantes na lista anexa, e também ainda, né, vai incidir ainda que esse serviço não se constitua como atividade preponderante do prestador, certo? Aí a outra regrinha que a gente falou, o imposto ele vai incidir também sobre o serviço proveniente do exterior do país, ou seja, aqui nós temos aqui a importação, né? Vou colocar a importação de serviços, tá? Ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país, certo? Vamos lá. O segundo, parágrafo segundo. Ressalvadas as exceções previstas na lista anexa, então deixa eu sublinhar isso aqui. Os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, tá? Então, os serviços mencionados na Lei Complementar 116 não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que a sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Então, aquilo que eu falei para você, se o serviço estiver na lista anexa, né, e for prestado, e é um serviço que também envolva o fornecimento de mercadorias, o que que acontece? Aí vai ser, o ISS vai ser sobre tudo. Porém, né, a gente tem que observar que ressalvadas as exceções da lista anexa. Então, vai ter alguns casos na lista anexa que haverá exceções, né? Há na lista anexa algumas exceções que daí tem que ser observado, que nessas exceções vão ter casos onde incide o ISS e incide o ICMS, beleza? Então, vamos lá. O parágrafo terceiro. O imposto de que trata esta lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos. Tá? Deixa eu colocar aqui um marca-texto que vai ficar melhor. Explorados economicamente, tá? Explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, tem que ter o pagamento de uma tarifa, de um preço ou de um pedágio pelo usuário final. Então, a hora que você está trafegando, por exemplo, numa estrada, né, e nessa estrada tem lá um posto de pedágio, quando você paga esse pedágio, ocorreu ali, né, o fato gerador do ISS, né? Porque o pedágio é uma remuneração pela prestação do serviço de manutenção daquela rodovia, tá? Então, essa concessionária, né, desse pedágio, que opera esse pedágio, essa concessionária vai ter que pagar o ISS referente a esse pedágio. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar para mim aqui. Aqui, vamos lá. Aí. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula desse curso básico de ISS, tá bom? Aguardo vocês para a próxima aula. Pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com o máximo de pessoas possível. E se você não for inscrito, se inscreva no canal aqui do YouTube da Escola de Tributos Municipais, clicando num botãozinho que tem aqui embaixo de inscrever, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.